Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Pablo, assisti seu videoclipe ontem. Jura? E a primeira coisa... Eu e 4 milhões de pessoas, né? E a primeira coisa que me ocorreu foi... Isso daí não é entretenimento, isso é um manifesto. De alguma forma foi. Eu quis, através desse clipe, uma música que tipo, veio pra mim como um presente, né, no meu álbum. Composição do Pablo Bispo, e depois de tudo que eu tinha conversado com ele, das histórias da minha vida que eu contei pra ele pra desenvolver o meu primeiro álbum, ele me deu Indestrutível e eu falei, cara, é isso. E eu lancei a música e de todas as músicas do álbum todo mundo falava dessa porque de alguma forma ajudava. Muita gente me mandava mensagem falando, Pablo, essa música me deu forças para superar alguma coisa. E eu quis mostrar mesmo no clipe o que, infelizmente, a Astrid acontece todos os dias. Você? Aconteceu comigo e acontece geralmente com várias crianças e adolescentes no Brasil, não só no Brasil. Mas, de alguma forma, eu quis mostrar o que se passa. Teve gente que me mandou mensagem e falando assim, Pablo, a minha mãe olhou o clipe e perguntou para mim se eu passava aquilo no colégio também, se eu passava aquilo fora de casa também. Mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para quê? Tipo, as mães, os pais e muita gente não tem a noção do quanto é pesado ser LGBTQ no Brasil e o quanto de preconceito ainda existe e o quanto a gente luta e batalha todos os dias. E é uma barreira que precisa ser quebrada dentro de casa também. Sim, porque tem uma cena do clipe que tem ali uma imagem da mãe olhando atrás da porta e quieta. É tipo quase que também um recado. Esse aí é o seu recado. Não fiquem quietas, abracem antes. Sim, porque foi muito o que aconteceu comigo. Dentro da minha casa, eu sempre fui apoiado, sempre tive total apoio da minha mãe, da minha família, dos meus amigos. Houve uma conversa, mamãe, eu sou gay? Eu nunca precisei chegar pra minha mãe e falar, mãe, eu sou gay. Desde criança, minha mãe sempre viu como era e sempre me deu total liberdade pra fazer minhas escolhas. Ninguém foi feito pra ser humilhado, pra sofrer preconceito. E eu tento levar isso nas minhas músicas, tento ser assim no meu dia a dia. Mas na letra do Indestrutível tem alguma coisa que fala que hoje você é indestrutível, mas a lembrança é irrecuperável, você não consegue apagar. Quando você sofre um tipo de preconceito, um tipo de agressão, seja lá qual for, não deixa só marcas físicas, sabe? Mas deixa marcas na alma, e isso a gente não esquece. Eu lembro quando eu apanhava no colégio, eu lembro disso até hoje. Então, quando eu estava gravando o clipe, tem uma parte que eu choro no clipe, realmente eu lembrei das coisas que eu passei, não só das coisas ruins, mas das coisas boas também que eu aprendi, e realmente isso me emociona. Muita gente se mata hoje em dia porque não tem o apoio da família, não tem o apoio dos amigos, e eu falo toda vez. Pais de filhos LGBTQs, abracem seus filhos antes que seja tarde demais. O preconceito machuca e mata, literalmente. Fotografia linda, né? Lindo, Fotografia, o lindo. clipe Fotografia é maravilhosa. realmente muito bonito. Nossa, gente, vale a pena ver inteiro, porque é a vida real dele e de um monte de meninos. No caso, realmente LGBTs, que é a coisa que começa na escola com a bichinha, viado. E meninas também, né? Alguém hoje me contou uma As história meninas tão legal que numa que são escola um professor viu alguém falando viado, não sei o quê. Aí o professor, criança pequena, falou, vem cá, vocês sabem o que vocês estão falando? O que é viado? Aí botou todo mundo sentado e foi explicar, porque eu sou gay. E aí teve... Você vê a diferença entre escolas e escolas. Não, e a partir desse depoimento do professor, um outro tipo de relação se estabeleceu naquele grupo escolar. Eu sempre pergunto para o Gabriel, quando vem assim, às vezes, começa a aparecer um apelidinho. Está tudo começando nessa idade aí dos 9, ele vai fazer 10 anos. E eu falo, mas que apelido é esse, Gabriel? E tudo bem? Não, mas tudo bem, ele gosta, não tem problema. Eu falei, porque você sabe.
se tiver problema e se magoar uma pessoa, para na hora e pedir desculpa. É a diferença entre a brincadeira e o bullying que a gente É uma linha tênue, né? Porque Muito tênue. Os dois têm que estar desenvolver se divertindo, simpatia. amor. Os dois, se estiver fazendo mal para um outro, E não é também mais sabe o que brincadeira. eu fiquei pensando? Assim, a gente falou um pouco. Cada um se defende, assim, acho que todas nós passamos por isso de alguma forma e cada um reage de um jeito, porque cada pessoa tem uma estrutura para lidar com isso. Emocional, psicológica. A minha forma de reagir a esse tipo de bullying era ser irônica, sarcástica e meio que tirar uma onda. Mas era o meu jeito de me defender disso. Nem todo mundo tem essa estrutura, nem todo mundo tem essa oportunidade. Tem gente que é mais tímido, tem gente que é mais retraído, que precisa realmente de mais E apoio. vão ser as maiores vítimas essas.